Voltamos! E aí, tudo bem? Deu uma descansada? Tá tranquilo? Animado ou animada para a gente voltar para o nosso último bloco, para o nosso último conteúdo? Você que está chegando agora, que resolveu começar pelo direito do trabalho, meu nome é Camila Marques, sou professora e sou advogada e estou aqui para falar um pouquinho sobre o direito aplicado ao curso técnico administrativo. Vamos lá? Sobre o direito do trabalho. Primeira coisa importante, antes de eu falar o que vem no próximo slide, carteira de trabalho. Você por um acaso sabe o que não pode ser anotado na carteira de trabalho? Já viu algo ou já pensou nisso? Então já saiba, não podem ser feitas anotações desabonadoras à conduta do empregado na carteira de trabalho. Então o empregado foi mandado embora por justa causa? Nem sonha em anotar na carteira de trabalho, porque pode ensejar um dano moral ou algum outro tipo de sanção. Então não pode ser feito qualquer tipo de conduta desabonadora. Empregado é preguiçoso, ou enfim, qualquer conduta que você acha que você não concorde, não faz anotação na carteira de trabalho, porque vai trazer problema. Beleza? Outra coisa importante, carteira de trabalho, ela tem um prazo para ser devolvido, prazo de 48 horas, tá? Então, pegou a carteira de trabalho do funcionário para registrar, devolve em até 48 horas. E, mais importante ainda, o contrato de trabalho, quando for iniciar a prestação de serviço, a carteira deve estar registrada. Não tem essa história de que, começa aí, daqui a um mês eu registro. Não existe. Deve ser registrada desde o início do vínculo empregatício. Beleza? E aí, empregado, empregador, quem que é quem? Você sabe dizer? Vamos descobrir agora. O artigo 3º da CLT traz pra gente as características que definem a condição de empregado. Então é ele que vai falar pra gente quem que vai ser o empregado, como é que aquela pessoa pode ser configurada como empregado. E nós temos dentro das características a pessoalidade, a habitualidade, a dependência ou subordinação e a onerosidade ou salário. Então, nós temos aqui não nessa ordem, certo? O S de subordinação, o H de habitualidade, o O de onerosidade e o P de pessoalidade. Então, podemos ter um chopp ou um shopping, né? Você escolhe como você vai decorar isso daí. Professor, o que significa cada um? Pessoalidade é você mesmo ou o próprio empregado que deve prestar serviço. Você não pode se fazer representar por outro. Então, eu, Camila, advogada, contratada, né, como empregada de um escritório, ou de uma empresa grande. Vamos colocar uma empresa com departamento jurídico. Eu, Camila, contratada como advogada, responsável pelo aquele departamento jurídico, eu não posso me fazer representar por outra pessoa. Ou um exemplo mais fácil, o João que trabalha lá de serviços gerais na empresa X. Ele não pode, hoje eu estou cansado, não, hoje tem Jogo do Brasil, vou mandar o Joaquim no meu lugar. Se ele pode ter essa autonomia de mandar outra pessoa no lugar, ele não é empregado. Então, primeiro requisito é a pessoalidade, é você mesmo, o empregado mesmo que deve prestar o serviço, não pode se fazer substituir por outra pessoa. Outro requisito, a habitualidade ou não eventualidade. Professora, a habitualidade é fácil, foi de segunda a sexta é habitual. Não necessariamente. Habitualidade significa a prestação de serviço feita de forma habitual, por óbvio, né? Mas não precisa ser de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Quer um exemplo? Se uma nutricionista é contratada numa empresa grande e a empresa fornece refeições para os seus funcionários, a nutricionista ela é contratada para cuidar daquele cardápio. Mas ela não precisa ir todos os dias na empresa, ela pode ir lá 3 vezes por semana, por exemplo. E ela pode ser empregada mesmo assim. Se dentro de um ano, ou dentro de 3 meses, 4 meses, ela vai 3 vezes por semana, toda terça e quinta, toda terça, quinta e sexta, ou toda semana ela vai 3 vezes, que é a obrigação dela, já é uma prestação de serviço habitual. Mesmo que vá um dia por semana, né, e que ela faça isso de forma habitual, consegue caracterizar a habitualidade ou a não eventualidade. O que não pode é, por exemplo, o técnico de informática que vai lá arrumar o seu computador, que vai lá de vez em quando, hoje ele vem
Aí quando eu preciso eu chamo de novo, ou vai na empresa fazer a manutenção, por exemplo, um pedreiro vai fazer uma manutenção, vai fazer uma manutenção de pintura, vai construir alguma coisa que eventualmente acontece. Nesse caso ele não é empregado, é um prestador de serviço, beleza? Dependência ou subordinação, você depende da empresa para você trabalhar, do aspecto físico, do aspecto financeiro da empresa e também é subordinado a ela. Você recebe ordens diretas do seu empregador. Você tem essa questão da subordinação pega muito quando você vai caracterizar o vínculo jurídico, perdão, o vínculo de emprego. Né? Quando a gente entra com a ação trabalhista e tenta caracterizar, primeira coisa, você recebia ordens? Você tinha que se reportar a alguém? Você conseguia mandar ou não alguém embora, por exemplo? Né? Você era subordinado a alguém? Então, a subordinação. E a onerosidade, a que todo mundo gosta, é o dinheirinho, é o pagamento. Beleza? Então, esses são os requisitos para caracterizar a condição de empregado. Professora, por que é importante que eu saiba disso? Porque se por um acaso existir um contrato de trabalho que seja verbal, que não seja escrito, que não seja expresso, certo? Contrato que seja verbal, ele pode ser, mesmo sem anotação na carteira, ele pode ser considerado vínculo empregatício, pode ser comprovado que existe um vínculo empregatício entre as partes, desde que preenchido esses requisitos das condições, das características que determinam a condição de empregado. Tranquilo? E o empregador, quem que é? Empregador é toda pessoa física ou jurídica, possuidora de capital, que dirige atividades econômicas ou não, então não precisa ser alguém que obtenha lucro com a sua atividade, através de exploração de mão de obra do trabalhador em troca do pagamento de salário. Física ou jurídica, eu, Camila, pessoa física, posso contratar alguém, eu posso ser empregador, eu posso contratar uma secretária do lar, alguém para cuidar, uma cozinheira, posso contratar também como pessoa física, beleza? Aí é importante também que vocês saibam, e essa parte de direito do trabalho é bem noções básicas, porque senão demandaria um tempo muito grande para a gente falar e bem do tema, mas trouxe alguns pontos que eu acredito que seja importante para que você, no desempenho da sua atividade, no exercício da profissão que você for exercer com o curso, que você vai usar bastante no seu dia a dia, né? E até para você ter conhecimento, você como trabalhador também, ou como empregador também. O direito do trabalho possui dois tipos de contrato. O contrato por prazo determinado e por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado é aquele contrato onde não tem um término, um fim estipulado desde o início. Você começa a trabalhar e vai trabalhando na empresa até você cansar, o seu empregador cansar ou alguma coisa acontecer. É aquele contrato que o pessoal antigamente, hoje ainda tem, mas são menos, mas que antigamente você iniciava na empresa, achava que ia fazer carreira e morrer na empresa. Esse é o contrato indeterminado. Ele não tem, desde o início, um término estipulado, um termo pré-fixado para o seu final. Essa é a regra. Em regra, os contratos são indeterminados. Porém, nós temos também o contrato por prazo determinado, que é aquele que quando você começa a trabalhar, você já sabe quando vai acabar. Quer um exemplo? O contrato temporário. Você sabe que ele vai ser de tal época a tal época, certo? Tem desde o início um prazo estipulado para terminar. Em regra, tem vários tipos de contrato dentro do prazo determinado, mas em regra ele não pode ultrapassar 2 anos. Ele pode até ser prorrogado, mas dentro desse período. Contrato de aprendizagem, o contrato de estágio, são contratos temporários, são contratos determinados e que têm um termo pré-fixado. Aí vamos supor que o empregador gostou do estagiário ou gostou do aprendiz que está trabalhando com ele e resolve contratei por 1 ano, eu quero por mais tempo. Posso? Pode, desde que dentro dos 2 anos. O que não pode é ultrapassar 2 anos. Mas, professor, e se ultrapassar os 2 anos, o que acontece? Vira um contrato por prazo indeterminado, que é a regra e que traz como consequências
outros tipos de pagamentos com relação às verbas rescisórias, principalmente. E dependendo do contrato determinado que for, se for um contrato de estágio, um contrato de aprendizagem, também traz como consequência um tipo de contrato totalmente diferente. O contrato de aprendizagem e o contrato de estágio, por exemplo, eles são contratos mais específicos, têm algumas regras específicas, como por exemplo o seguro, a bolsa, enfim. Passou dos 2 anos, vira contrato indeterminado. Beleza? Professora, todos os contratos determinados são de 2 anos, são de até 2 anos? Não. Vocês vão ver agora um contrato que todo mundo já deve ter visto, que é o contrato de experiência. O contrato de experiência é aquele no qual o empregador e o empregado, ou o trabalhador, celebram a curto prazo, não é 2 anos, sob a condição resolutiva de que qualquer uma das partes poderá rescindir. Então, qualquer um deles pode falar, não quero continuar, não vai dar certo na empresa, a qualquer tempo, desde que não esteja satisfeito com os resultados da experiência. Então, a experiência não serve só para o empregador te testar, ou testar o empregado, serve para que o empregado também se teste, para que o empregado saiba se ele vai conseguir atender a demanda da empresa, se ele vai se adaptar àquela função, se ele vai gostar daquele trabalho, enfim. Então, o contrato de experiência serve para que ambos se testem serviço, testem as qualidades, enfim, e pode ser rescindido a qualquer tempo, não precisa esperar o término da experiência para acabar com o contrato, para falar para o empregador ou para falar para o empregado que não quer mais. E ele tem um prazo menor, lembra que eu falei? O prazo dele é de 90 dias no máximo. Ah, mas eu já conheço fulano que contratou por experiência por 6 meses. Não existe. Passou dos 90 dias, é o quê? Contrato indeterminado, que é a regra. Então, assim como acontece com os 2 anos, passou dos 2 anos, vira indeterminado. Então, os 90 dias, ele pode ser prorrogado? Pode. Ah, então vira 180, professora? Não, ele pode ser prorrogado desde que dentro desse período e por uma única vez, tá? Ele não pode ser prorrogado mais de uma vez. Então, se você é empregador, ou você é empregador, né, ou se o empregador de alguém fez um contrato de experiência de 60 dias, ele não vai poder mais ser prorrogado, porque ele só pode ser prorrogado por por igual período. E não existe 60 mais 60 vai dar 120, extrapola os 90. Então, mas se fez de 30, pode? Pode. Mas aí chegar nos 60, ou o contrato manda embora. 45 mais 45, que é o que a maioria das vezes eu vejo na prática, é que os contratos são feitos de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45, ou 30 e 30, mas geralmente 45 e 45 para dar os 90. Beleza? Contrato de experiência é um contrato bem peculiar e diferente dentro dos contratos por prazo determinado. Algo também interessante que vocês saibam é sobre a jornada de trabalho, né? A maioria já sabe. O artigo 7º da Constituição Federal, então não está só na CLT. Lembra que lá nas Noções Gerais de Direito eu falei que a Constituição é a maior norma, a norma de maior importância dentro do direito? Pois é, está na Constituição tem mais importância ainda. Então o artigo 7º da Constituição Federal nos traz a duração legal da jornada de trabalho, que é de 8 horas diárias e 44 semanais. Mas professora, 8 horas diárias, eu trabalho 8 horas e meia. Ou fulano trabalha 12 horas, como pode isso? É possível através do acordo de compensação de jornada. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Antes eu vou te falar o seguinte, tudo que extrapolar as 8 horas diárias ou 44 semanais é considerado hora extra. E o que isso significa? O que é hora extra? Hora extra é o valor que você recebe a mais, além da sua hora da jornada de trabalho. Então, você tem um valor pela sua hora de trabalho, né, que é calculado, é feito um cálculo. Não vai dar tempo de passar o cálculo, mas enfim. É feito um cálculo para você saber qual que é o valor da sua hora de trabalho. E aí você recebe um a mais, toda vez que você extrapola a sua hora. Então, você vai receber aquela hora mais um tanto por cento. O mínimo é de 50%. E o máximo que você pode fazer de hora extra, em regra, são 2 horas. Beleza? Professora, por que o mínimo é 50%? Porque tem convenção coletiva ou acordo coletivo que traz 60%, 65%, 70% de adicional de hora extra. Então, a hora extra é um adicional que ele é pago a mais, é um plus sobre o valor da hora trabalhada, porque o trabalhador já trabalhou
já desgastou, já cansou e continuou trabalhando mesmo assim. Então ele merece ser remunerado, ser recompensado pelo desgaste a mais que ele está sofrendo. E aí, eu falei para vocês que não necessariamente 8 horas diárias. Então às vezes acontece de trabalhar um pouquinho a mais e mesmo assim não ter direito a hora extra, porque não extrapolou os 44 semanais. Mas como que isso é possível, professora? Através do acordo de compensação de jornada. Temos dentro do acordo de compensação de jornada um clássico, que não está aqui, mas apresento para vocês agora, que é o que eu falei agora. Você trabalha um pouquinho mais durante os dias da semana, trabalha 8 horas e 20, 8 horas e meia, para não trabalhar no sábado. Esse é o mais básico de todos, é o que todo mundo vê acontecer, é um tipo de acordo de compensação de jornada. Outros tipos nós temos como banco de horas, que é o sistema de débito e crédito de horas, que admite a compensação que seja feita em até 1 ano. Esse 1 ano depende de convenção coletiva e agora com a reforma trabalhista também tem uma diferençazinha aí, porque se for por acordo individual, a compensação tem que ser feita em tempo menor. Sob pena de pagamento das horas como extras, devendo ser respeitado o limite diário de 10 horas. Então o banco de horas é um banquinho mesmo. Você trabalha um banco como se fosse um banco financeiro mesmo. Você trabalha, você deposita como crédito suas horas e você retira de lá a folga, certo? Então você vai trabalhar mais, você não vai receber em dinheiro esse valor, esse a mais que você trabalhou, mas você vai receber como folga em outra oportunidade. Com relação a concordar ou não concordar com o banco de horas, eu não vou nem levantar polêmica aqui agora, né? Mas pesquisa um pouquinho mais se tiver curiosidade e interesse para saber como que funciona o banco de horas. Nós temos também a jornada de 12 por 36, que também muitos conhecem, que é a jornada do pessoal de saúde, do pessoal do policial, né, do pessoal militar, enfim. Muitos usam 12 por 36, até 24 por 72, em outro tipo de jornada. Mas 12 por 36, você trabalha 12 horas num dia e, ao invés de você receber como hora extra, você compensa descansando mais no outro. Então, você trabalha 12 horas e descansa 36 horas. É também um tipo de acordo de compensação de jornada, é um tipo bem utilizado e também teve alteração com a reforma trabalhista. Se você já passou pelo material lá de apoio, eu não lembro se eu mandei no material de apoio, mas se você passou pelas atividades, você viu que tem uma pesquisa a respeito o fórum de atividades a respeito da reforma trabalhista. Então, observa que também teve mudança com relação à jornada de trabalho de 12 por 36. Mas eu vou te adiantar, antigamente ela era restrita a alguns profissionais, então hoje ela pode ser pactuada com outros profissionais também. Beleza? Essa aula vai ser mais curta do que eu pensava, mas vamos lá. Por fim, mas também tem bastante assunto para a gente discutir aí, nós temos as formas de extinção do contrato de trabalho. Como que acaba o contrato de trabalho? Ele pode ser por pedido de demissão, que é quando você fala para o empregador, olha, empregador, não está rolando mais, não quero, estou vendo outra coisa melhor, ou enfim, qualquer outro motivo, ou vou viajar e não quero voltar nunca mais para o Brasil, ou para Campo Grande, sei lá para onde você esteja. Mas quando você chega no empregador e fala, não quero mais, não dá, eu estou me demitindo. Então esse é o pedido de demissão. Você entrega a carta de demissão, né, faz lá de próprio punho de preferência, falando, preferência não, tem que ser de próprio punho, informando que você não tem mais interesse em manter o contrato. E, aliás, não tem que ser de próprio punho não, de preferência, mas pode ser digitada assim e assinada. Você faz lá a carta, notifica seu empregador, vão acordar sobre a questão do aviso prévio, se vai ser cumprido ou não, né? Vão ver se você quer cumprir ou se não quer cumprir, ou se ele dispensa ou se ele não dispensa, e pronto. Essa é uma forma de extinção. O que acontece quando você pede demissão? Você não recebe FGTS e você não tem direito a sacar o seguro-desemprego. Por quê? Você está ciente que você está pedindo demissão e que você vai ficar sem provisão de recursos por um tempo. Então, o legislador, quando impediu o recebimento do seguro-desemprego e do FGTS, falou assim, bom, se ele está pedindo demissão é porque ele tem condições de se manter, então eu não vou liberar tais verbas. Outra coisa também, hoje é possível você fazer um acordo de demissão. Nesse caso, você não recebe também todo o FGTS, não recebe o seguro-desemprego, mas recebe uma parte do FGTS.
É também uma alteração trazida pela reforma trabalhista, que eu não vou aprofundar aqui, porque merecia uma aula inteira só para falar das alterações, mas não tem nem como eu falar das alterações sem que vocês tenham conhecimento da legislação tal como ela é, né? Então, dá uma olhada quando vocês forem fazer o fórum, dá uma pesquisada, dá uma estudada e vê também o que mudou com relação à forma de rescisão, especialmente nessa questão do acordo para demissão, beleza? Tá. Outra coisa que nós temos também é a despedida, outra forma de rescisão do contrato de trabalho é a despedida sem justa causa. É quando o empregador chega e fala para o trabalhador, olha, cara, não vai dar mais, estamos com contenção de gastos. Geralmente é contenção de gastos que é o motivo que é alegado, né? Então estamos com contenção de gastos, fazendo uns cortes na empresa, a gente vai ter que te mandar embora. O empregado às vezes muito triste, né? Fala, poxa, tá bom, né? Fazer o quê? Acorda-se também se o aviso prévio vai ser cumprido ou se vai ser indenizado, se vai ser pago sem o cumprimento. Nesse caso, o empregado consegue receber FGTS e seguro-desemprego. Por quê? Porque o legislador entendeu que o cara foi pego de surpresa. Lembra que eu falei que o contrato indeterminado é a regra e que a pessoa acha que ela vai entrar lá na empresa e vai ficar para sempre trabalhando? Então, se o para sempre dela chega do nada, o empregador, e fala, olha, não tem mais jeito, acabou, o para sempre dela vai por água abaixo. E geralmente o empregado, quando ele é mandado embora, ele não está prevenido, né? Porque você não tem como imaginar que o seu empregador vai te mandar embora. Em alguns casos até dá para deduzir, né? Mas ter certeza não tem. Então por isso que o legislador entendeu que era necessário que se liberasse o FGTS e o seguro-desemprego para o empregado, para que ele pudesse se manter e manter sua família até que arrume outro emprego. Também tem uma particularidade com relação ao aviso prévio. Durante o aviso prévio, o empregado deve ser dispensado, tem um tempo que ele deve ser dispensado da prestação de serviço para que ele possa procurar outro emprego. Dá uma procuradinha aí, dá uma pesquisada, dá uma estudada e ver qual que é esse tempo certinho, beleza? Aí, como outra forma de rescisão, e essa pouco menos falada e menos conhecida, nós temos a rescisão indireta do contrato de trabalho, ou a despedida indireta. Professora, quando que acontece essa rescisão indireta? Sabe a justa causa que é aplicada ao empregado? Então, a rescisão indireta ela é uma justa causa aplicada ao empregador. É quando o empregador ou algo acontece na empresa, por culpa do empregador ou do seu preposto, seu representante, que dá o direito ao empregado de considerar o contrato rescindido. É como se fosse uma falta grave do empregador ou da empresa. Então aconteceu alguma coisa lá dentro que não é possível mais manter a relação de emprego, não está mais legal, não está mais bacana. Por exemplo, a falta de pagamento de salário, uma agressão física sofrida dentro da empresa, um assédio sexual, um assédio moral. Então, são situações que permitem que o empregado se sinta no direito de considerar seu contrato rescindido. É como se ele aí com relação às verbas trabalhistas, é como se ele fosse mandado embora. Então ele recebe todas as verbas rescisórias e a multa de 40% do FGTS, saca o FGTS e recebe seguro-desemprego. São casos de rescisão indireta. Quando são consideradas faltas graves, né? Isso aqui está na lei, na CLT. Quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por leis, contrários aos bons costumes ou alheios aos contratos. Então, exigiu que fizesse algo muito a mais do que o empregado consiga. Ou, por exemplo, defeso por lei. Chegou e mandou que o empregado escondesse droga dentro do seu armário, né? Por exemplo. Enfim, ou algum outro serviço alheio ao contrato é um motivo para rescisão indireta. Outro motivo também é quando for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Então, você que é empregador, cuidado, ou que é administrador também, já que trabalha nessa área de empresa e é supervisor ou algo nesse sentido, cuidado com como trata o empregado, porque se for comprovado o rigor excessivo, é um motivo para rescisão indireta do contrato de trabalho. Também quando ele correr perigo manifesto de mal considerável, quando sofre correr risco. Quando o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em casos de legítima defesa própria de outrem. Então, questão de agressão dentro da empresa, né?
Nesse caso, com relação à legítima defesa própria de alguém, tem que comprovar quem deu causa, quem foi o culpado da agressão. Então, se algum outro funcionário começar uma briga e for agredido um funcionário começou uma briga e foi agredido por outro, para caracterizar a rescisão indireta, o agredido teria que comprovar que ele não deu causa à briga, certo? Então, agressão física dentro da empresa também é motivo de rescisão indireta. Assim como também você vai ver que é motivo de justa causa para o agressor. Quando o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Então, você tinha lá uma quantidade de tarefa ou de peça para produzir, se é o tipo de serviço que você executa, e você ganha em cima disso. Se o empregador reduzir drasticamente a quantidade de tarefa ou de peça, de forma que você reduza muito o seu salário, também é um motivo para rescisão indireta. E a despedida por justa causa acontece quando o empregado comete alguma falta grave, suficiente, prevista em lei. E são elas as causas. Ato de improbidade, desonestidade, roubou a empresa, por exemplo. Incontinência de conduta ou mau procedimento, cara que fala muito palavrão, mexe com a mulherada. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço. Pensa, a mulher trabalha lá no boticário e está vendendo jequiti dentro da empresa? Acaba sendo um ato, uma negociação habitual e que é concorrência à empresa. Condenação criminal, mas preste atenção, que a condenação criminal ela tem que ser transitada em julgado. Ou seja, não pode mais haver recursos. Se a pessoa foi presa e está lá ainda pendente de recurso, não pode ser mandado embora por justa causa ainda, só após esgotados todos os recursos. A professora está meio gripada, então de vez em quando dá uma diferença na voz. Desídia. Desídia é o que é o campeão de motivo de justa causa, é o que eu mais vejo de justa causa, desídia. Que é a negligência, a preguiça, o desleixo, a desatenção. Fazer o serviço de qualquer jeito, fazer corpo mole, isso é desídia. No desempenho das respectivas funções. E outra coisa que é motivo de justa causa também é a embriaguez habitual ou em serviço. Se a pessoa sempre chega lá, sempre não, mas com frequência, chega embriagada, toda segunda-feira, chega embriagado ainda, porque ou todo sábado, né, foi pra balada na sexta, curtiu todas, 4 horas da manhã, 5, daqui vou direto pro serviço. E chega no serviço embriagado. Ou se bebe no serviço, também é um motivo de justa causa. Ou durante o horário de serviço. Violação do segredo da empresa, acontece muito com empresas que... Indústrias, também na parte de comercial ou na parte de televisão, que a empresa tem algum produto que está desenvolvendo, algum projeto que está desenvolvendo, e aí o empregado vai lá e fornece para outra empresa concorrente. Então, quebra o segredo da empresa. Também um ato de indisciplina ou insubordinação, também é motivo de justa causa. O abandono de emprego. Professor, esse aí eu sei, esse aí 30 dias. Não necessariamente. Tem que comprovar a intenção de não retornar para o emprego. Então, se você vê que o funcionário não está vindo trabalhar, faz uma semana, vamos dizer, 3 dias, e aí você olhando no Facebook viu que ele se mudou para a Bahia, né? Você aqui do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, viu que o cara se mudou para a Bahia, colocou lá, residente na Bahia. Já está comprovado que ele não tem intenção de voltar. Não precisa esperar os 30 dias para poder caracterizar o abandono de emprego. Também é motivo de despedida com justa causa o ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Então, não vou falar palavrão aqui. Então, não vou dar exemplo. Fica aí pela imaginação de vocês. Ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo também em caso de legítima defesa própria ou de alguém. Outro motivo também, que é outra razão para justa causa, prática constante de jogos de azar. Bingo, truco no serviço, valendo dinheiro. E o que é
é diferente na justa causa? Por que ela é tão grave, tão drástica? Além da forma da ruptura do contrato ser por alguma coisa drástica, as verbas rescisórias devidas, no caso da justa causa, são só o saldo de salário e as férias vencidas mais um terço se tiver. Não recebe mais nada, não recebe FGTS, não recebe INSS, não recebe 13º salário, nem proporcional, não recebe mais nada. É só isso. Então, cuidado com a justa causa. Para aplicar a justa causa, tem requisito? Tem gente que fala de 3 punições. Não é bem assim. O que é importante observar? A gravidade da conduta, a imediaticidade da punição. Não adianta o cara dar um tapa na cara do empregador e o empregador falar, vou pensar se eu mando ele embora e daqui a 3 meses mandar. Não é imediato. Então, tem que observar a gravidade da conduta, nesse caso da agressão física, por exemplo, já enseja justa causa direto. Não precisa você ficar esperando alguma coisa. No caso da desídia, vamos supor que é um empregado faltoso, sem justificativa, né? Está faltando, ou não está produzindo como deveria. Adverte, notifica primeiro, para poder, por segurança para a empresa. Faz a notificação, faz a advertência, suspende, e aí depois você manda embora. Com relação ao abandono de emprego, que é importante para a empresa caracterizar. Mesmo que você tenha visto que o empregado mudou-se para a Bahia, é importante que você tente de alguma forma comunicá-lo que ele deve retornar ao trabalho. De que forma? Telegrama, que hoje quase ninguém usa, mas ainda é muito útil. E-mail e WhatsApp, só se você tiver muita certeza de que você vai conseguir confirmar que ele recebeu, mas serve de prova no processo, é bem interessante. Mas o que se usa é ou o telegrama ou a carta com AR, com aviso de recebimento. Você envia para ele, faz uma notificaçãozinha falando fulano de tal, presente para não ser... Opa, tô dando tilt já. Apresente-se no serviço para prestar... Apresente-se na empresa para prestar serviços, enfim, para retornar ao trabalho. Faz a cartinha, tira uma cópia, posta no correio, né? Pega o AR quando voltar e junta, guarda isso lá. E, por fim, além disso tudo, publica no edital. Ninguém lê edital. Você já leu edital de jornal? Lá, no finalzinho, lá, que tem lá falando... depois das compras e vendas, que fala fulano deve retornar ao trabalho. Nunca ninguém lê, mas é uma forma de você comprovar, ou da empresa comprovar, que evitou todos os esforços possíveis para fazer com que aquele funcionário voltasse antes de lhe aplicar a justa causa. Professora, no caso do abandono de emprego, o cara sumiu, como é que eu vou pagar? Isso aqui é a dica da advogada. Como que paga? Através de uma ação de consignação em pagamento. Você entra com uma ação, a empresa entra com uma ação falando, juiz, o empregado sumiu, eu não consigo pagar ele nem dar baixa na carteira de trabalho. Chama ele para vir receber. É mais ou menos isso, ação de consignação em pagamento. Então, é isso que faz no caso do abandono de emprego. Beleza? Por fim, eu até abri uma página aqui no meu slide para trazer para vocês 3 leis importantes de vocês consultarem e terem conhecimento, que são as leis aplicadas à logística. A primeira é a Lei 12.305 de 2010, que traz sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela fala sobre uma logística reversa, a questão da preocupação com o meio ambiente com relação aos resíduos que são lançados no meio ambiente. Então, essa lei é que traz a regulamentação dos resíduos sólidos. Também trouxe para vocês, e é interessante que vocês deem uma olhada, na Lei 13.103 de 2015, conhecida como Lei dos Caminhoneiros. Foi alterada não faz tanto tempo, 2015, tá? Pouco tempo atrás aí, e trouxe importantes mudanças com relação à jornada de trabalho, principalmente, né? Então, hoje os intervalos que os caminhoneiros fazem, seja para carga e descarga, não fazem mais parte da jornada de trabalho. O máximo de jornada de trabalho para eles é de 12 horas, sendo 8 horas as legais, como nós vimos, 2 horas a mais que é o permitido por extra e mais 2 que pode ser acordado por convenção coletiva ou acordo coletivo. Porém, nessas 12 horas ele não pode passar mais de 5 horas e meia ininterruptas dirigindo. Antigamente os caminhoneiros faziam uma jornada bem exaustiva para cumprir prazo, para conseguir chegar a tempo, e hoje já não é mais permitido que faça mais de 5 horas e meia. Então, a cada 5 horas e meia de trabalho, de dirigindo, né, de boleia,
ele precisa de 30 minutos de descanso. E também trouxe outra alteração com relação ao intervalo para o descanso dele entre uma jornada e outra. Então, a cada 24 horas, ele tem que ter 11 horas de descanso. E, por fim, com relação ao caminhão que conta com 2 motoristas. Esse caminhão com 2 motoristas pode rodar 72 horas seguidas, tá? Porque eles revezam entre si para descansar. Mas dá uma olhadinha na lei, tem algumas outras alterações com relação a pedágio. Agora, com essa questão da greve dos caminhoneiros também, deve ter alguma alteração, não vi, sinceramente, ainda se já foi regulamentado o decreto, se está válido mesmo, mas tem alteração também. É importante vocês terem consciência dessas alterações e dessas leis. E, por fim, uma lei fresquinha, que deu bastante polêmica. Essas duas aqui são todas relacionadas ao direito do trabalho também. Essa aqui eu coloquei porque é importante também vocês saberem, mas essas duas aqui, e essa aqui especialmente, a Lei 13.429 de 2017, conhecida como a Lei da Terceirização. Lei 13.429 de 2017. Ela dispõe sobre como que é feita a terceirização, como é feita a contratação de empresa terceirizada, né? Para quem não tem conhecimento, a empresa às vezes precisa de ajuda de alguma outra empresa para desenvolver sua atividade. Antigamente, a terceirização só era permitida para atividades que não fossem relacionadas à atividade fim da empresa contratante, da tomadora de serviço. Por exemplo, uma empresa que trabalha com uma escola particular, ela podia contratar um terceirizado para fazer limpeza ou para fazer vigilância da escola. Hoje não, hoje ela já pode ser uma atividade relacionada à atividade fim da empresa. Então a terceirizada pode contratar professores terceirizados. Dá uma olhada que é bem importante também. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço a sua compreensão, a sua atenção. Espero que você tenha conseguido aprender um pouco do que eu vim trazer de conteúdo para você. Se tiver alguma dúvida, dá uma chamada no tutor e ele entra em contato comigo. Dá uma olhada com carinho no material de apoio, nessas leis que eu trouxe ali por último. Tudo isso é de bastante relevância para a atividade que você vai desenvolver. No mais, te desejo todo o sucesso do mundo, que Deus abençoe seu trabalho, que você persevere e termine seu curso e que consiga desenvolver uma atividade relacionada ao curso da melhor forma possível. Beleza? Um abraço e até a próxima.